Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Plantas. Eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama cuidar de plantas, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre essa linda, com essa fofurinha, com essas folhas verdinhas aqui, a mini samambaia ou samambaia havaiana. Vou passar tudo sobre ela, tudo que vocês precisam saber sobre cultivo, adubação, substrato. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha que é muito importante para o canal. Tudo que eu vou passar para vocês então hoje, desde a origem das nossas samambaias, serve para todas elas. Samambaia havaiana, samambaia de metro, a samambaia azul, as plênios, são todas da mesma família, da mesma espécie, então todas elas devem ser cuidadas da mesma forma. O que a gente precisa saber primeiro? Antes de tudo, sempre que eu pego uma nova planta ou que eu ganho, ou que eu compro, enfim, eu vou buscar saber a origem dela, de onde ela surgiu, onde é o ambiente natural dela, para tentar recriar o máximo possível o que ela tem. Todas as samambaias gostam de calor e umidade, por isso que elas são do nosso clima, que elas vão muito bem, as de clima tropical. Se a gente entender, então, elas ficam protegidas embaixo das árvores, na floresta ali. Então ela recebe luz filtrada, então significa que nunca ela vai receber a luz do sol direto nessas folhinhas dela. A gente consegue perceber quando é uma samambaia bem cuidada por conta disso. Se essas folhas estão verdinhas, como é o caso dessa daqui, com as pontas perfeitas, não tá ressecado, não tá amarelo, ela já está com mudinhas aqui na parte de trás, porque infelizmente eu acabo deixando ela só virada só de um lado para a janela, não tem muito o que fazer, né? A gente não consegue estar virando ela de acordo com o que ela precisa. A gente sabe então também que quanto mais você for virando ela, fazendo uma rotação devagar, ela vai recebendo luz do sol por igual e aí ela não fica toda para um lado só. Mas infelizmente aqui na minha ela acaba ficando sempre virada para um lado na janela, então ela acaba recebendo luz sempre só por essa parte aqui. Mas ela tá muito bem cuidada. Então, sol e umidade, bom, significa então que ela nunca vai receber o sol direto nas folhas, porque ela vai estar protegida pelas outras árvores. Ela nunca vai receber também a água gelada da chuva, ela vai receber uma água um pouquinho mais morna, a água vai cair nos troncos, nas árvores mais altas, e aí vai escorrer então para ela ali uma água um pouquinho mais morna. Isso também é um diferencial para a gente nunca pegar aquela água gelada, tacar nas folhas dela, ou mesmo no substrato. Vaso pequenininho, como é o caso desse, principalmente, eu faço a rega de imersão. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo. Essa rega de imersão a gente consegue regar menos vezes, enquanto que se a gente for lá regar com a mangueira ou embaixo da torneira, a gente precisa fazer uma rega mais regular. Essa rega de imersão ela permanece mais tempo úmida. Eu vou deixar no finalzinho ali um vídeo bem rapidinho para vocês de como eu faço essa rega de imersão. Mas então o principal é isso, quando a gente vai escolher um lugar para ela dentro da nossa casa. Se for dentro de casa, porque fora, por exemplo, como eu sou de Santa Catarina, como ela gosta de calor e umidade, se ela pegar geada, frio, ela vai secar e vai morrer, e aí a gente já perdeu a nossa planta. Ela não pode então ficar exposta a essas baixas temperaturas, a frio, geada, nem nada do tipo, muito menos aquelas correntes de ar muito forte. Essas folhinhas aqui são extremamente sensíveis, então correntes de ar muito forte vai também prejudicar bastante, ela começa a desidratar e as folhas ficam bem sequinhas, elas acabam ficando até com barulhinho assim crocante. Essa não, ela tá um pouquinho mais fofinha, então a gente consegue ver que ela tá bem hidratada. Dessa, principalmente da mini samambaia, cuidar bastante quando a gente for fazer a separação de mudas. Elas sofrem bastante dependendo da época que a gente for fazer essa separação de mudas. Aonde você vai, meu gatinho? Tem um amiguinho aqui miando que não pode ver a mamãe gravando o vídeo, mas ele não briga com as minhas plantinhas, ele não judia, então é bem possível também ter um pet em casa. Eu vou fazer também um vídeo um dia desses para vocês mostrando plantas que a gente pode ter dentro de casa com esses bichinhos, com os nossos pets, e as plantas que a gente não pode de maneira nenhuma, caso ele venha dar uma mordiscadinha ali, ele não sofrer nenhuma consequência, mas isso já é um vídeo pro próximo, já é um assunto para o próximo vídeo. Continuando, se ele me deixar trabalhar, o que a gente precisa então nessa separação de mudas
é que ela seja feita sempre após o fim do inverno, nunca nessas altas temperaturas, como é o caso do verão. Na primavera também não é aconselhado, então o principal é que ela seja feita no fim do inverno e só se realmente for necessário. Sempre que a gente rasga essa toceira para fazer essa separação de mudas, a planta acaba sofrendo um pouquinho, ela desidrata muito rápido, então tem que cuidar bastante nessa separação de mudas também. Bom, outra coisa muito importante é o substrato. Então, se a gente pensar que na natureza ela recebe um substrato extremamente solto, não chega a ser uma planta epífita, ela não sobrevive só agarrada na planta, nas árvores, como a gente pode fazer com as orquídeas, mas é muito parecido sim. Então, a gente pode usar cascas, a gente pode usar fibra, a gente não pode nunca de maneira nenhuma colocar um substrato compactado, apenas terra vegetal, porque ela vai sofrer muito para essa transição ali de substrato. Ela tem raízes aéreas também, ela costuma ter umas raizinhas soltas, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ela costuma ter essas raizinhas assim, soltinhas, elas saem bastante para fora da planta e isso é bem normal. As raízes, enquanto verdes, significa que estão saudáveis e a gente não pode cortar de maneira nenhuma. Quando as raízes estão já com aquele aspecto mais seco, aí sim, de repente, se quiser cortar, pode cortar, caso você não goste muito de ver essas raízes para fora. Mas as minhas samambaias grandes, por exemplo, ela tem raízes imensas pro lado de fora e fica muito bonita também. Então, é bem normal essas raízes aéreas. Por isso também que ela precisa ter esse substrato tão leve, para que as raízes possam sair com bastante tranquilidade. Então, outra coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado é referente à adubação. Como ela é uma planta pré-histórica que já existia, provavelmente uma das plantas mais antigas já catalogadas, acredita-se que ela já existia na época dos dinossauros, a adubação deve ser feita mensalmente. A gente tem que fazer uma adubação muito reforçada com cálcio. Eu acredito, na verdade, quando eu venho pensar que ela é uma planta pré-histórica, naquela época tinha muito mais animais, tinha ovos, então eu acredito que essa adubação com cálcio, que é tão necessária para ela ter essa saúde incrível, se deve provavelmente a isso. Ela precisa ser adubada pelo menos uma vez por mês. Então, plantas grandes ou pequenas, o asplênio, todos os tipos de samambaia, se você fizer uma adubação periódica, deixar certinho, todo mês você adubar ela, você vai ver que ela vai ter uma saúde incrível. Por isso que a gente consegue essas cores verdinhas, por isso que a gente consegue uma planta extremamente saudável. As minhas samambaias maiores, por exemplo, elas estão embaixo de um sombrite, então ela tá no sombrite 50% e ela tá fechadinha as laterais para que ela não receba vento. E ela tá sobrevivendo muito bem lá porque ela é adubada muito bem também. Se ela não tiver uma saúde muito boa, é como a gente, né? A gente, se não tiver uma saúde muito boa, tá mais propícia a pegar doenças, enfim, as plantas é a mesma coisa. Se elas estiverem extremamente adubadas, o risco de elas sofrerem outros impactos também é menor. Como eu faço essa adubação? Eu uso casca de ovos aqui, vou triturando elas conforme eu vou usando, vou deixando guardado num potinho e eu faço um buraquinho no substrato, coloco a casca de ovos ali e aí você vai regando sempre direto ali que você vai ver uma diferença incrível. Pode ser usada também a torta de mamona, pode ser usada a farinha de ossos ou até mesmo aquele adubo líquido, cálcio líquido. Confesso que eu não gosto muito de ficar comprando adubos porque eu acredito que tudo que a gente precisa tem já na natureza. Então, essas plantas vieram lindas dessa forma, sendo tratadas na natureza com tudo que a natureza oferece. Então, eu não uso muito adubo químico por conta disso. Mas você pode sim usar um adubo líquido com cálcio se você acha que é mais prático para o teu dia a dia. Ou a casca de ovos, que é o adubo mais barato que a gente tem, rico em cálcio e fósforo, então você vai estar suprindo bem a tua planta. Se você quiser guardar no recipiente a água da chuva e quando você vier regar ela, você pulverizar as folhas com a água da chuva, você vai estimular muito o crescimento dela também. A água da chuva é rica em nitrogênio e o nitrogênio é o responsável pelo crescimento. Então, ela vai crescer muito melhor se ela for regada com a água da chuva do que se ela for regada só, infelizmente, com a água da torneira.
Quando você escolher esse lugarzinho, então, para você deixar ela na sua casa, eu vou deixar ela próximo de uma janela, porque todo mundo diz que tem que estar num ambiente de meia luz e que não pegue, então, nem sol nem vento. Ela não pode ficar no escuro, mas sim próximo a uma janela que receba bastante luz. Se você ficar na dúvida se ela está recebendo bastante luz, se abaixa na altura da planta, olha para ver se onde a planta está, ela está enxergando o céu. Se onde a tua planta está, ela estiver enxergando o céu, significa que sim, ela vai receber a luz necessária que ela precisa para esse crescimento dela. Se onde a tua planta está, ela vê só a janela, ela não está recebendo a luz necessária e a tua planta vai ter uma cor um pouquinho mais opaca e não vai ter esse verdinho tão forte como, por exemplo, essa daqui. Você vai ver que ela vai ficando mais amareladinha e ela vai começar a sofrer e ao longo do tempo você vai acabar, às vezes, perdendo a tua planta. Eu não queria deixar esse vídeo muito longo, mas caso vocês tenham alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, que é muito, muito importante para o canal. E se vocês quiserem deixar, então, as suas dúvidas, eu vou responder com muito amor e carinho. Beijinhos, até a próxima!